A maioria das pessoas pensa que a China constrói rápido por causa da mão de obra barata. Essa ideia é antiga e errada. A verdadeira razão está escondida atrás das portas das fábricas. Máquinas gigantes, robôs inteligentes, sistemas silenciosos que trabalham dia e noite sem descanso. Estas máquinas não se queixam, não dormem, não diminuem o ritmo. Este é o motor invisível que permite à China construir quase tudo, mais rápido do que qualquer outro país na Terra. Quando olhas para uma nova ponte, um comboio de alta velocidade ou um carro elétrico fabricado na China, vês o produto final. O que não vês é o exército de máquinas que o tornou possível. Dentro de fábricas enormes, filas de ferramentas automáticas cortam, pressionam, soldam e montam peças com velocidade extrema. Uma máquina substitui várias dezenas de trabalhadores humanos. E faz o trabalho com a mesma qualidade todas as vezes. Sem pausas. Sem erros devido à fadiga. É aqui que a China mudou o jogo. No passado, a China dependia fortemente de mão de obra barata. Isso ajudou no início. Mas os salários subiram. As pessoas mudaram-se para as cidades. A mão de obra tornou-se mais cara. Em vez de abrandar, a China fez um movimento ousado. Investiu fortemente em máquinas. Não máquinas pequenas. Monstros industriais. Ferramentas controladas por computador moldam o metal com precisão perfeita. Braços automáticos movimentam peças pesadas como brinquedos. Sistemas de transporte transportam produtos por edifícios inteiros sem contato humano. Sensores verificam a qualidade em tempo real. Se algo estiver errado, o sistema corrige imediatamente. Isto não é ficção científica. É a vida diária dentro das fábricas chinesas. O que torna isto ainda mais poderoso é a escala. A China não compra uma máquina. Compra milhares. Zonas industriais inteiras são construídas em torno da automação. Quando uma fábrica atualiza, o fornecedor ao lado atualiza também. Em pouco tempo, todo o ecossistema move-se mais rápido em conjunto. Outro ponto-chave é a velocidade de decisão. Quando os fabricantes chineses decidem adotar uma nova máquina, fazem-no rapidamente. Há menos atrasos. Menos aprovações. Menos debate. Se uma máquina pode reduzir custos ou tempo, é instalada. E uma vez instalada, é usada ao máximo. As fábricas funcionam 24 horas por dia. As máquinas trabalham em turnos em vez das pessoas. As equipas de manutenção resolvem problemas rapidamente para que a produção nunca pare. Este movimento constante é a razão pela qual a China pode construir hospitais em dias, navios em semanas e cidades inteiras em anos. Muitas destas máquinas nem sequer são fabricadas no Ocidente atualmente. A China agora produz uma grande parte do seu próprio equipamento industrial. Isso significa custos mais baixos e atualizações mais rápidas. Quando surge uma nova ideia, os engenheiros testam-na imediatamente no chão da fábrica. Isto cria um ciclo poderoso. As máquinas tornam as coisas mais baratas. A produção barata cria mais procura. Mais procura justifica ainda mais máquinas. Esse ciclo é difícil de quebrar. E isto é apenas o começo da história. Por que estas máquinas não apareceram do dia para a noite? A China aprendeu, copiou, falhou e melhorou durante décadas para chegar a este ponto. A China não acordou um dia como a fábrica do mundo. Esta velocidade foi aprendida. Ganha. E por vezes forçada. Durante décadas, a China observou, copiou, falhou e tentou de novo. Enquanto outros protegiam antigos sistemas, a China quebrava-os. Enquanto outros debatiam, a China construía. O resultado é claro hoje. Nenhum país na Terra consegue igualar a sua velocidade de construção. E a lição por trás dessa velocidade é desconfortável para o resto do mundo. Nos anos 1980 e 1990, a China não era avançada. As fábricas eram básicas. A qualidade era baixa. A velocidade era inconsistente. Mas algo importante aconteceu. A China abriu as portas à produção global.
Empresas dos United States, Europa e Japão mudaram a produção para lá. No início, a China fornecia apenas mão de obra. As máquinas vinham de fora. Os designs vinham de fora. O conhecimento vinha de fora. Mas a China observava atentamente. Os engenheiros estudavam cada processo. Os trabalhadores aprendiam como as máquinas funcionavam. Os gestores observavam como as cadeias de abastecimento funcionavam. Lentamente, a China deixou de ser apenas um local de montagem. Tornou-se um local para compreender como as coisas são feitas. Os erros eram comuns. Muitas fábricas falhavam. Os produtos quebravam. A qualidade era criticada. Em vez de parar, a China escalou mais rápido. Produziu mais unidades, aprendeu mais rapidamente e corrigiu problemas em velocidade. A escala tornou-se professora. Quando se produz um único produto, os erros são caros. Quando se produzem 1 milhão, os erros tornam-se dados. A China usou esses dados para melhorar máquinas, layouts e fluxos de trabalho. Outra grande vantagem foi o pensamento a longo prazo. Enquanto as empresas ocidentais focavam em lucros trimestrais, a China focava na capacidade. Construiu parques industriais, portos, autoestradas e redes elétricas antes de a procura existir plenamente. Isso tornou o crescimento futuro fácil. Depois veio a automação. À medida que os salários aumentaram, a China enfrentou uma escolha. Abrandar? Ou atualizar? Escolheu atualizar. As fábricas substituíram pessoas por máquinas. Não para remover empregos completamente, mas para multiplicar a produção por trabalhador. Um trabalhador agora controla muitas máquinas. Uma fábrica agora substitui 10 antigas. A política governamental também teve um papel. A produção era tratada como estratégia nacional, não apenas negócio. O financiamento era mais fácil. O terreno estava disponível. A infraestrutura chegava rapidamente. Isso reduzia a fricção em cada passo. Compare-se com a Europa ou os Estados Unidos. Novas fábricas enfrentam anos de licenças, resistência local e atrasos legais. Quando a construção começa, a tecnologia já mudou. A China removeu o tempo da equação. A velocidade tornou-se cultura. Engenheiros são recompensados por resolver problemas rápido, não perfeitamente. As fábricas testam novos layouts rapidamente. Se falhar, mudam na semana seguinte. Não no ano seguinte. Esta mentalidade compõe-se. Com o tempo, a China deixou de importar máquinas e começou a produzir as suas próprias. Agora, muitas das ferramentas industriais mais avançadas do mundo são desenhadas e produzidas localmente. Isso fecha o ciclo. A China já não espera pela tecnologia. Cria-a, melhora-a e implementa-a em escala. Entrar numa fábrica moderna chinesa e algo parece estranho. Está silenciosa. Demasiado silenciosa. Há menos pessoas do que o esperado. Sem gritos. Sem caos. Apenas movimento suave e constante. Braços robóticos movem-se em perfeito ritmo. Ecrãs brilham com dados. O software observa tudo. Isto não é uma fábrica movida por músculos. É movida por máquinas que pensam, aprendem e melhoram todos os dias. Os robôs já não são raros na China. Estão em todo lado. Nas fábricas de carros, de telemóveis, de aço e de baterias. E estão a ficar cada vez mais inteligentes. No centro desta mudança está a automação guiada por software. Os robôs já não repetem apenas o mesmo movimento. Ajustam-se. Câmaras e sensores verificam cada passo. Se uma peça estiver ligeiramente fora, o robô corrige o movimento. Se surge um defeito, o sistema sinaliza imediatamente. É aqui que entra a inteligência artificial. Sistemas de inteligência artificial analisam enormes quantidades de dados de fábrica. Observam temperatura, vibração, velocidade e qualidade de saída. Com esses dados, prevêem problemas antes de acontecerem. Uma máquina é mantida antes de avariar. Uma linha abrandada antes de aumentar defeitos. Isto poupa tempo. E tempo é tudo.
As fábricas chinesas usam estes sistemas para funcionar sem parar. Quando os humanos descansam, as máquinas continuam a trabalhar. À noite, a produção muitas vezes aumenta porque os robôs não precisam de luz, aquecimento ou pausas. Outra vantagem é a flexibilidade. Antigamente, fábricas eram projetadas para um único produto. Alterar modelos demorava meses. Hoje, máquinas controladas por software podem mudar tarefas em horas. Uma fábrica pode fabricar carros elétricos numa semana e sistemas de armazenamento de energia na seguinte. Isto é crucial em mercados rápidos, como veículos elétricos e energia limpa. A China também produz robôs em grande escala. Muitos robôs usados nas fábricas chinesas são fabricados localmente. Isto reduz custos e permite personalização rápida. Se uma fábrica precisa de um robô com uma pega especial, pode ser desenhado e entregue rapidamente. O ciclo de aprendizagem é poderoso. Robôs recolhem dados. A inteligência artificial melhora desempenho. Engenheiros atualizam software. A produção aumenta. Os custos descem. E o ciclo repete-se. Isto é difícil de igualar. Em muitos países ocidentais, os robôs são caros e lentos de implementar. A integração demora tempo. Técnicos especializados são escassos. Na China, equipas inteiras especializam-se em implementação rápida. O que demora meses noutros países, leva semanas. Esta velocidade muda a competição. Por exemplo, na produção de veículos elétricos, fábricas chinesas podem ajustar rapidamente designs de baterias. Se uma nova química funciona melhor, as máquinas são reprogramadas. As linhas continuam a funcionar. Não há paragens longas. Mas há uma preocupação. Menos trabalhadores são necessários. Os humanos mudam para monitorização e manutenção. Isto exige treino e adaptação. A China está consciente disso. Escolas técnicas focam em competências de automação. Os jovens aprendem a trabalhar com máquinas, não contra elas. O resultado é uma força de trabalho híbrida. Humanos tomam decisões. Máquinas tratam da repetição e precisão. E isto leva a uma pergunta crítica. Se a China tem estas máquinas, por que é que outros países não compram as mesmas? A resposta está no custo, cultura e complexidade. Muitas pessoas fazem uma pergunta simples. Se as máquinas são o segredo, por que é que os United States e a Europe não compram simplesmente as mesmas máquinas? A resposta é desconfortável. Não se trata apenas de dinheiro. É sobre tempo, regras, cultura e medo da mudança. Estas barreiras atrasam tudo. E na manufatura moderna, lento significa perder. No papel, os países ocidentais são ricos. Têm tecnologia avançada. Engenheiros qualificados. Marcas fortes. Mas quando se trata de construir fábricas em escala, surgem problemas rapidamente. O primeiro problema é o tempo. Nos Estados Unidos ou na Europa, construir uma nova fábrica pode levar anos. Licenças. Avaliações ambientais. Oposição local. Desafios legais. Cada passo adiciona atrasos. Quando as máquinas finalmente são instaladas, o mercado já pode ter mudado. Na China, o mesmo processo muitas vezes demora meses. A velocidade não é acidente. É uma escolha. O segundo problema é o custo. Máquinas são caras em todo o lado. Mas na China, muitas são produzidas localmente. Isso reduz preços. No Ocidente, as fábricas frequentemente importam equipamento, pagam altos impostos e contratam especialistas caros para instalar. A automação torna-se um investimento arriscado em vez de um padrão. Há também a questão laboral. Na Europa, fortes proteções laborais são importantes. Mas também tornam a automação politicamente sensível. Substituir trabalhadores por máquinas cria tensão. Sindicatos pressionam. Governos hesitam. Na China, a transição é gerida de forma diferente. Os empregos mudam rapidamente. A formação acompanha a automação em vez de bloqueá-la.
Outro fator-chave é a integração. As máquinas sozinhas não são suficientes. Devem funcionar em conjunto. Software, cadeias de abastecimento, logística e sistemas de energia devem estar alinhados. Na China, fábricas estão frequentemente próximas de fornecedores. Peças chegam em minutos, não dias. Máquinas são desenhadas para combinar com o fornecimento local. No Ocidente, as cadeias de abastecimento estão espalhadas por países. Um atraso num local paralisa toda a linha. A cultura também importa. Empresas ocidentais muitas vezes visam a perfeição antes do lançamento. Fábricas chinesas visam velocidade, depois melhoria. Uma máquina não precisa ser perfeita no dia 1. Apenas precisa de funcionar. As atualizações vêm depois. Isto permite aprendizagem mais rápida. Por exemplo, a Germany, conhecida pela engenharia de excelência. As suas máquinas são precisas e de alta qualidade. Mas também são caras e lentas de personalizar. Fábricas chinesas optam frequentemente por máquinas ligeiramente menos perfeitas, mas que podem ser mudadas rapidamente. Nos mercados rápidos como veículos elétricos e baterias, a flexibilidade vence. A energia é outro fator. Fábricas precisam de energia estável e barata. A China construiu enorme infraestrutura energética para suportar a indústria. Em partes da Europa, custos de energia são altos e instáveis. Isso torna a operação 24 horas cara. Todos estes fatores somam-se. Não é que os Estados Unidos ou Europa não tenham tecnologia. Falta-lhes velocidade em escala. E isto cria uma nova realidade global. O poder da manufatura desloca-se para quem consegue implementar máquinas mais rápido, não para quem as inventa primeiro. Antes de avançarmos, pensa nisto. Devem os países abrandar a automação para proteger empregos? Ou acelerar para proteger indústrias? Balão de Fala partilha a tua opinião nos comentários. Polegar apontando para cima. Gostaste do vídeo? Então deixa o like e subscreve para mais análises de tecnologia e indústria global. Quando se fala de máquinas gigantes e fábricas non-stop, surge rapidamente um medo: poluição, fumo, resíduos, consumo energético. Durante muitos anos, este medo era justificado. A China pagou um preço ambiental pesado pela velocidade. Mas algo está a mudar. Silenciosamente. As mesmas máquinas que constroem rápido estão agora a ser redesenhadas para desperdiçar menos, consumir menos energia e até ajudar na transição para energias limpas. As grandes máquinas consomem muita energia. Não há como negar. Mas a automação moderna é muito mais eficiente do que antigas fábricas cheias de trabalho manual e ferramentas desatualizadas. Máquinas novas são precisas. Cortam materiais com menos desperdício. Usam sensores para aplicar apenas a energia necessária. Quando estão inativas, desligam automaticamente. Pode parecer pequeno, mas em escala, faz diferença. A China aprendeu isto à custa própria. Durante anos, o ar poluído e rios contaminados tornaram-se problemas sérios. A pressão pública aumentou. Os custos de saúde subiram. O governo respondeu com regras mais rigorosas. Fábricas que desperdiçavam energia ou poluíam demasiado foram fechadas ou obrigadas a modernizar. Isto impulsionou os fabricantes para máquinas mais limpas. Hoje, muitas fábricas chinesas funcionam com uma mistura de fontes de energia. Painéis solares cobrem telhados. Energia eólica abastece zonas industriais. Sistemas de armazenamento equilibram a procura. As máquinas são projetadas para sincronizar com estes sistemas. A automação ajuda também. Software inteligente transfere trabalhos pesados para quando a energia é mais barata ou mais limpa. Se o pico de solar é ao meio-dia, as máquinas aumentam a produção nesse período. Isso reduz a pressão sobre a rede. Outra grande mudança é a eficiência dos materiais. Sistemas de inteligência artificial analisam a produção e encontram formas de reduzir desperdício. Menos metal desperdiçado. Menos peças rejeitadas. Menos matéria-prima extraída e transportada. O impacto ambiental baixa sem reduzir a produção.
Fábricas de veículos elétricos e baterias são bons exemplos. Estas plantas são altamente automatizadas. Reciclar em calor reutilizam água. Algumas até reciclam células de bateria defeituosas de volta para a matéria-prima. Não é perfeito. A China ainda queima carvão. Algumas regiões continuam poluídas. Mas a direção está a mudar. As máquinas ajudam também a produzir energia limpa mais rápido. As mesmas fábricas que fabricam carros produzem painéis solares, turbinas eólicas e sistemas de armazenamento. A automação reduz custos, tornando tecnologia limpa mais acessível globalmente. Isto cria um paradoxo. As máquinas que simbolizavam poluição tornam-se agora ferramentas para crescimento mais limpo. Há, no entanto, uma preocupação global. À medida que a China exporta produtos baratos e eficientes, outros países importam não só bens, mas impacto ambiental. Se a produção se desloca de regiões com regras rígidas, as emissões globais podem não cair como esperado. Levanta-se uma questão importante. A responsabilidade ambiental deve ser local ou global? As máquinas chinesas são poderosas. Podem construir tecnologia verde a velocidade incomparável. Mas sem cooperação global, os benefícios podem ser desiguais. Isto leva diretamente ao futuro. Se estas máquinas continuarem a melhorar, o que acontecerá a seguir? Quem controlará a produção? E quem dependerá dela? As fábricas são maiores. Os robôs são mais inteligentes. A inteligência artificial funciona non-stop. As máquinas da China deixaram de ser apenas ferramentas, são motores de influência global. Cada carro, telemóvel, bateria ou painel solar que produzem molda mercados no mundo inteiro. A verdadeira questão não é quanto rápido a China pode construir, é quanto o resto do mundo vai depender destas máquinas. Podem a automação e estas máquinas controlar a economia global? A resposta pode surpreender-te. À medida que a China continua a expandir as suas fábricas automatizadas, a cadeia de abastecimento global inclina-se a seu favor. Países que importam eletrônica, veículos e equipamento industrial estão indiretamente ligados à eficiência das máquinas chinesas. Se a produção abrandar, os preços sobem. Se a inovação acelera, os concorrentes globais têm de se atualizar ou ficar para trás. Um fator crítico é a velocidade de implementação. Máquinas na China podem ser atualizadas, melhoradas ou repostas em semanas. Na maioria dos outros países, mudanças semelhantes levam anos. Isto significa que os fabricantes chineses podem responder a novas tecnologias, materiais ou procura global mais rapidamente do que qualquer outro. Outro aspecto é a produção estratégica. A China controla muitos dos materiais essenciais para eletrônica, baterias e veículos elétricos. Ao integrar máquinas, cadeias de abastecimento e matérias-primas, reduz custos e aumenta a fiabilidade. Esta integração vertical fortalece a sua posição global, dando vantagem em velocidade de produção e preços. A influência destas máquinas é também econômica e geopolítica. Países dependentes de produtos chineses podem ter pouca flexibilidade em tempos de conflito comercial. Esta dependência é reforçada pela automação, produção mais barata e rápida significa menos alternativas. Existem, no entanto, riscos. A automação rápida pode causar desemprego e instabilidade social se não for bem gerida. Globalmente, depender de máquinas de um único país pode criar vulnerabilidades em setores críticos como energia, saúde e transporte. A evolução tecnológica adiciona outra camada. Fábricas controladas por inteligência artificial são sistemas de aprendizagem. Quanto mais produzem, mais se otimizam. Manutenção preditiva, fluxos adaptativos e otimização energética melhoram a eficiência sem intervenção humana. Isto cria um ciclo industrial que pode aumentar ainda mais a diferença entre a China e o resto do mundo. Mas há também oportunidade. Países que adotarem automação semelhante e integrarem inteligência artificial na manufatura podem competir. Colaboração e investimento em fábricas inteligentes e limpas podem equilibrar a dependência global, acelerando a adoção de tecnologias verdes. No final, estas máquinas são mais do que ferramentas industriais, são transformadoras.
influenciam a velocidade com que o mundo se move, a eficiência da produção e o crescimento econômico. A questão é: quais países e empresas liderarão este futuro? Para os consumidores, a mensagem é clara: produtos mais rápidos, baratos e avançados virão da China. Para empresas e governos, o desafio é preparar-se para um mundo onde as máquinas, e não apenas o trabalho humano, conduzem o poder econômico global. O que pensas? Conseguirão as economias globais adaptar-se ou a automação dará à China uma vantagem permanente? Comenta abaixo e partilha a tua opinião. Não te esqueças de deixar like e subscrever para mais análises sobre tecnologia e indústria global.